Boa tarde, pessoal. Bem-vindo à nossa segunda semana de aula da disciplina Fabricação de Biscoitos, Massas, Salgadinhos e Produtos de Massa Folhada. No nosso segundo capítulo, a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de assamento e fritura. A fritura, o processo de fritura, ela é uma operação unitária e ela é usada principalmente para alterar a qualidade sensorial de um alimento. Então, quando o alimento é colocado no óleo quente, a temperatura superficial dele se eleva e a água é evaporada. Então, essa superfície ela começa a secar de um modo semelhante ao que ocorre durante o assamento. Então, o plano de evaporação ele se move para dentro do alimento e forma uma crosta. E a temperatura da superfície dos alimentos, ela se eleva até a temperatura do óleo que está quente. E essa temperatura interna eleva mais lentamente até 100 graus. Então, tem muitos fatores que determinam o tempo para que o alimento ele esteja completamente frito. E um deles é o tipo de alimento, a temperatura do óleo, a quantidade do óleo, a espessura do alimento e o tempo de fritura necessário até que atinja aquela qualidade sensorial desejada. Então, a temperatura usada para fritura ela é determinada principalmente por considerações econômicas e necessidades dos produtos. Então, em altas temperaturas, entre 180 e 200 graus, os tempos de processamento são reduzidos, são menores, e as taxas de produção são maiores. Então, só que também em altas temperaturas, também eles aceleram a deteriorização do óleo e a formação dos ácidos graxos livres, né, que eles alteram a viscosidade, o sabor e a cor do óleo, e além de provocar a formação de espuma também. Então, os alimentos que precisam de uma crosta mais firme e interior úmido, eles são produzidos por uma fritura de temperatura bem alta. E essa rápida formação da crosta, ela é benéfica, porque ela mantém a umidade no alimento, mas também ela restringe a taxa de transferência de calor para dentro do alimento, né? E a maior parte dos alimentos, ele retém uma textura úmida e o sabor dos ingredientes. E esses alimentos que são desidratados pela fritura, eles são processados em temperaturas mais baixas para que, com o plano de evaporação, ele se mova mais para o centro do alimento antes da crosta ser formada. Então, esses alimentos eles são secos antes que ocorram mudanças excessivas na cor da superfície ou o sabor também. E o principal objetivo da fritura é o desenvolvimento de cor, de sabor, de aromas característicos, né, nas crostas dos alimentos fritos. Então, os principais fatores que controlam as mudanças de cor e sabor em um dado alimento vai ser o tipo de óleo usado para fritura, a idade e a história térmica do óleo, a tensão interfacial entre o óleo e o produto, a temperatura e o tempo de fritura, o tamanho, o teor de umidade e as características da superfície do alimento e o tratamento pós-fritura que você dará, né, pro alimento. Sobre fornear e assar, certo? Fornear e assar alimentos a gente utiliza o ar aquecido para alterar a qualidade sensorial do alimento. Então, a nomenclatura difere no uso comum. Então, forneamento é normalmente utilizado para alimentos à base de farinha ou frutas. Já o assamento é para carnes, nozes e hortaliças. Então, o assar ele envolve ao mesmo tempo a transferência de massa e de calor, e o calor ele é transferido também para dentro do alimento através de superfícies quentes e do ar do forno. Que agora, diferente da fritura, a gente utiliza o ar quente, né, de dentro do forno. Já a umidade ela é transferida do alimento para o ar
que circunda o depois, né, e é removido do forno. Então, a parte do calor é usada para aquecer o alimento e usa também para evaporar a água e formar a crosta. Ele superaquece o vapor de água que é transportado pela crosta e aquece a crosta seca. Os fornos comerciais, eles são isolados de até 30 centímetros de lã de vidro, de cerâmica refratária ou de materiais similares, que esses materiais eles minimizam as perdas de calor. Então é para manter o calor dentro do forno. E a função de fornear e assar, ela a função dela é alterar as propriedades sensoriais dos alimentos, melhorar sua palatabilidade e aumentar a gama de sabores e aromas, de texturas também, e a partir das matérias-primas que a gente utilizou. Então, o rápido aquecimento do alimento, ele produz uma crosta impermeável que mantém a umidade e a gordura e protege os nutrientes e os componentes do sabor da degradação. Então, um aquecimento mais lento, ele possibilita maior quantidade de umidade, que maior quantidade de umidade saia da superfície do alimento antes que ela seja selada pela crosta. Então, isso resulta em um menor gradiente de umidade e vapor e torna o interior do alimento mais seco. Então, essas são as duas técnicas, que é fritura e assamento, ou forneamento, depende do alimento que vocês vão utilizar, certo? É só uma dica realmente nesse capítulo 2 para nossas posteriores aulas, tá ok? Obrigada, pessoal, até mais.